Vamos lá. Propaganda partidária. São várias situações. Então vamos lá, alguns pontos aqui, principalmente aqueles pontos que foram determinados pela Lei 13.165 de 2015. Então vamos lá, primeiro passo, primeiro ponto aqui. A propaganda partidária, ela só poderá ser feita a partir do dia 15 de agosto, precisamente, tá certo? Após o dia 15 de agosto. Após o dia 15, significa o quê? Que só pode ser feita de forma efetiva a partir do dia 16. Detalhe, esses candidatos que estão sendo agora, né, praticamente colocados em convenção como tais, eles participarão, obviamente, da campanha política, mas somente a partir do dia 16 de agosto. Pois bem, algumas observações. Pode fazer propaganda eleitoral nas convenções? Não só pode, como deve. Porque é justamente nas convenções que nós temos o que lá? Nós temos a escolha dos candidatos nessa eleição de 2016 para prefeito e para vereadores. E assim sucessivamente para as demais, como governador, presidente, deputados estaduais, federais e senadores. Diante desse contexto, o que é que você deve entender? Você deve entender que o ponto crucial aqui, o ponto principal, o ponto crucial da matéria é que o candidato não pode fazer propaganda antes do dia 15 de agosto. Se ele fizer, ele sofrerá uma multa. Essa multa ela permeia de 5 a 15 mil reais, no caso de propaganda eleitoral antes do tempo. Entendi, professor? Diante dessa situação, o que eu preciso lembrar a você aqui? Preciso lembrar que pode ser chamado o candidato de pré-candidato. Por exemplo, professor Gleibe é pré-candidato a vereador aqui em São Paulo. Pode ser falado isso antes do período de propaganda eleitoral gratuita? Com certeza que pode. Por quê, professor? Porque usando o termo pré-candidato, isso não vai acarretar prejuízo nenhum, ok? Aos outros pré-candidatos ou à legislação. Muito bem, então a pessoa não será multada. Agora, o que acontece? A pessoa, ela é proibida de fazer propaganda antes do dia 15 de agosto. Isso é fato, ponto. Mas ela poderá receber recursos de doações para a sua candidatura. Então eu não posso fazer propaganda, mas eu posso receber doações? Doações você pode. Isso não há problema nenhum. Isso não só pode, como ele deve ser feito. Não só pode, como ele deve ser feito. Sobre esse contexto, importante frisar aqui a você. Vamos lá? Sobre esse contexto, importante frisar isto aqui sobre você. A pessoa só pode receber doações eleitorais a partir do momento em que ela levou os seus documentos, ou melhor, o partido levou os documentos do candidato até levou os documentos do candidato, obviamente, até a Justiça Eleitoral, cartório eleitoral. Uma vez que levou esses documentos ao cartório, o cartório vai dar encaminhamento para, obviamente, o TRE. E o TRE, atestando que aqueles documentos estão de acordo, vai ser emitido um ofício para a Receita Federal. E a Receita Federal emitirá um número de CNPJ, ou seja, todo candidato é obrigado a ter um CNPJ. Candidato, partido ou coligação. Tendo o CNPJ, o candidato poderá ir até o banco para abrir a sua conta exclusiva de candidato. Essa conta, ela não pode ter nenhum tipo de desconto. E não precisa ser banco federal. Qualquer banco pode e deve abrir esta conta. A conta eleitoral ela tem essa situação de receber as doações e, consequentemente, recebendo essas doações, ele vai poder utilizar dentro da sua campanha partidária. Mas só pode, isso para efeito de concurso, só pode ter as doações a partir do momento em que
É feito o registro da candidatura, é emitido o CNPJ e, consequentemente, emitido o CNPJ, o que acontece? Emitido o CNPJ, consequentemente, vai até o banco. Abriu a conta, pode ser feita as doações. Ótimo, professor, entendi. Então, uma vez que eu posso receber valores antes do dia 15 de agosto. Outro ponto que eu quero chamar aqui basicamente, o artigo 36A da Lei 9.504/97 determina o quê? O caso que não é considerado como propaganda antecipada. Qualquer pessoa tem direito à livre expressão, ou seja, qualquer cidadão tem direito à livre expressão, vedado, obviamente, o anonimato. Vedado o anonimato. Porém, esta pessoa que se manifesta, ela pode se manifestar questionando o quê? A administração, a prefeitura, o governo do estado, a presidência, mas falando sobre projetos de lei, falando, obviamente, sobre situações que não foram feitas. Diante deste contexto, a pessoa ela pode ir nesse sentido. Quanto a isso, não há problema nenhum. O que a pessoa não pode fazer é falar que ela já é candidata ou algo nesse sentido. Então, é importante que você anote aí que realizar ou fazer comentários sobre a administração é totalmente cabível. Sobre a administração é totalmente cabível. O que não é possível é divulgar você, o candidato, como cargo eletivo naquela situação. Bom, outra observação que eu separei para você aqui, diz basicamente que aqui é proibido, que é vedado, desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, qualquer propaganda política mediante radiodifusão, televisão, comícios ou reuniões públicas. 48 horas antes e até 24 horas depois da eleição, marca bem esse número, porque realmente este faz toda a diferença. Bom, falaremos agora sobre a responsabilidade da propaganda eleitoral. A responsabilidade da propaganda eleitoral. Ela será realizada sob a responsabilidade dos partidos. Lembrando que a responsabilidade sempre será solidária. Anota aí, a responsabilidade sempre será solidária dos partidos e dos candidatos. Responsabilidade solidária, para que a gente possa entender, é aquela responsabilidade em que não há um benefício de ordem. Qualquer pessoa, qualquer parte pode ser o quê? Intimada para que faça o devido pagamento. Diante dessa situação, qualquer pessoa nesse contexto pode, na verdade, realizar e ter a responsabilidade do pagamento. Bom, imputando-se-lhes a solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos. Vamos lá? A propaganda eleitoral, ela não pode ter, em hipótese nenhuma, ofensas diretas, nem indiretas. Ou seja, a pessoa que faz uma propaganda eleitoral de forma agressiva, em que atinge, agride, ou seja, contraria os interesses pessoais de outras pessoas, isto faz com que tenhamos exatamente o quê? Isso faz com que nós tenhamos uma ofensa. E tendo uma ofensa, o juiz eleitoral, ele só vai determinar o quê? O direito de resposta. O direito de resposta é obrigação exclusiva do juiz eleitoral. Só isso. Agora, para efeito de indenização pelo motivo daquela ofensa, ou para caracterizar crime em virtude daquela ofensa, estamos diante de qual situação? Juiz civil, juiz criminal. Então, para você entender, se a questão lhe perguntar, professor, a questão é da seguinte maneira:
apenas a questão está indagando sobre juízo eleitoral e direito de resposta. Está certo? Está. Somente o juiz eleitoral pode determinar ou não o direito à resposta. Agora, se for para uma indenização compensatória, isso dá-se o nome de justiça civil. Agora, se for para aspecto penal, justiça criminal. Dividiu bem? Então, como essa questão pode cair? O juiz eleitoral, ele vai determinar sobre o direito de resposta e indenização. Falsa. Não entra indenização, só entra direito de resposta. Ótimo. E ainda o artigo 17, que faz menção, obviamente, ao artigo 241 aqui, só que esse do 17 é 9.504, responsabilidade dos partidos ou de seus candidatos pelas despesas de campanha eleitoral e forma de financiamento. Obviamente que você sabe que a partir da reforma eleitoral que ocorreu em 2015, estamos diante de uma situação em que a eleição é como a antiga Grécia. Os candidatos, eles deverão agora bater de porta em porta, porque existe o limite de gastos de campanha. Como que eu anoto isso? Vamos lá. Limites de gasto de campanha. Será determinado para cada cargo eletivo. Será determinado para cada cargo eletivo. Cada cargo eletivo, ou seja, para vereador terá um valor e para prefeito um outro valor, óbvio. Só que isso vai depender do tamanho do município. Então, os valores e os limites de gastos eleitorais já são pré-determinados pelo próprio TSE. É o TSE que determina. Só para você ter ideia, cidade pequena, em torno aí vai de 100 mil habitantes, não mais do que isso, que é a grande média do Brasil, tirando os grandes centros, grande média, gasta-se em torno para prefeito de R$400 mil e para vereador em torno de de 24 a 26 mil reais, mais ou menos em torno disso. Claro que capitais, em regiões realmente, em cidades maiores, esse valor vai aumentar, mas cidades pequenas, normalmente é esse valor. Eu separei para você aqui o agravo regimental do agravo de instrumento 282212, que determina basicamente o quê? Que os partidos políticos respondem solidariamente pelos excessos praticados por seus candidatos e adeptos no que tange a propaganda eleitoral. Excelente. A responsabilidade ela é solidária, tendo em vista o quê? Que os candidatos ou seus adeptos, eles fazem jus, obviamente, os candidatos ou seus adeptos, eles fazem jus ao direito, ou, melhor dizendo, a responsabilidade de pagar a indenização por motivo de excesso de propaganda eleitoral. Eu pergunto para você, imagine que alguém em meu nome, mas sem a minha permissão, sem eu saber, vai numa televisão, num programa de televisão e faz uma propaganda sobre minha pessoa. Uma propaganda sobre a minha pessoa. E dizendo que eu sou candidato a vereador, eu sou candidato a prefeito, enfim, qualquer cargo eletivo. Eu serei responsabilizado por aquele ato? Resposta, não. O que você deve notar? Que o candidato somente será responsabilizado, o candidato realmente somente será responsabilizado se souber do fato concreto. Ou seja, não há o que se falar em responsabilidade de candidato se um terceiro faz propaganda para ele, vírgula, desde que ele não saiba. Então a questão é exatamente aqui que você tem que saber. Se falar o candidato sabia da informação, então ele responde por propaganda antecipada. Não, professor, a questão está dizendo que o candidato não sabia, não tinha conhecimento desta propaganda.
não haverá nenhum tipo de responsabilidade. E uma outra pergunta que eu vou fazer a você, no que tange a propaganda eleitoral, é possível eu chamar um artista? Não, não é possível mais o chamado showmício. O que é o showmício? É quando chamava lá, por exemplo, a dupla caipira da moda, e com certeza aquelas pessoas que iam lá assistir, 90% iam para ver a dupla caipira e não o candidato, e não as ideias políticas a ele. E claro que não é possível chamar esses caipiras aí, ou qualquer cantor, atriz, enfim. Por quê? Porque obviamente que esse pessoal gaste mais. Você vê o exemplo do Wesley Safadão. Exemplo disso, um show dele é no mínimo 500 mil reais. Pô, se o gasto de campanha de um prefeito de uma cidade pequena, como eu disse, é de 400 e poucos mil, quer dizer, nem dá para contratar o Wesley Safadão. Captou a mensagem? Ou seja, a propaganda eleitoral, ela se baseia exatamente nesses pormenores que eu estou dizendo a você. Agora, professor, me fala uma coisa. A pessoa que exceder os gastos de campanha, se quer uma questão dessa para você, era para gastar 400 mil e gastou 1 milhão, ou seja, gastou 600 mil reais a mais. Anota aí. Os gastos que excederem ao teto, serão dobrados e aplicados multa. Serão dobrados e aplicadas as devidas multas. Ou seja, gastou 600 mil reais, vai ter que pagar 1 milhão e 200 de multa. Aí eu pergunto, professor, e se o fulano não quitar a multa eleitoral? Não quitando a multa eleitoral, consequentemente, ele não poderá se candidatar novamente até a quitação desta multa eleitoral. Ou seja, não há possibilidade da pessoa se candidatar com o débito da multa eleitoral. Maravilha! Com isso nós fechamos mais essa aula. Bacana, agradeço a tua atenção e continuemos aos estudos. Um abraço.